Olá, eu sou Rafael Patrício, mais conhecido por Rafa, e este é o canal Semear o Futuro. Nós hoje vamos falar sobre África mais uma vez, mas sobre as três maiores dívidas para com a China. Roda a vinheta. September we met, I could tell by your smile. Então vamos lá, aos factos. Metade do dinheiro que a China empresta a países em desenvolvimento, e isto estamos a falar a países em desenvolvimento no seu geral no mundo, corresponde a créditos ocultos. Esta foi uma conclusão em que uma investigação feita por um economista, Christoph Trebesch, do Instituto Kiel para a Economia Global, na Alemanha, fez esta investigação e detectou que muitos dos créditos que a China tem com países africanos não são declarados oficialmente nas instituições internacionais. Portanto, o sistema financeiro internacional não tem conhecimento desses créditos e, portanto, são chamados créditos ocultos. Isto porquê? Porque o que eu vou falar a seguir são as dívidas declaradas, as dívidas que as instituições internacionais, que o tal sistema financeiro internacional conhece. E, portanto, dessas dívidas, eu escolhi três países, os três países com maior dívida com a China e que tornam-se nesta conjuntura, nesta altura, problemáticos. Em primeiro lugar aparece Angola. Angola encabeça a lista com mais de 20 mil milhões de euros de dívida para com a China. Angola já negociou com a China a suspensão do pagamento da dívida, mas o Economist Intelligence Unit considera que é preciso mais para que Angola evite um default. Um default, eu já em alguns vídeos anteriores já referi a isso, é quando existe uma falha num pagamento de um empréstimo, entra em default. Portanto, Angola, para além da suspensão da dívida com a China, tem que ter, segundo a Economist Intelligence Unit, tem que tentar haver suspensões de outros credores, do G20, por exemplo, do grupo dos 20, ou de credores privados, porque mesmo assim, só com a suspensão da dívida com Angola, da China, mesmo assim, Angola corre o risco de um incumprimento financeiro, o tal default. Segundo o Fundo Monetário Internacional, os dados do Banco Mundial mostram que Angola terá que pagar 4,3 mil milhões de dólares da dívida já em 2021. Portanto, não está tão longe como isso e a economia de Angola ainda está muito debilitada, com o preço do barril de petróleo a valer à volta dos 40 dólares, portanto, muito baixo. Segundo as previsões, o barril de petróleo nos próximos anos não superará os 50 dólares. Em segundo lugar, na tabela das maiores dívidas, encontra-se a Etiópia. A Etiópia tem uma dívida por volta dos 11 mil milhões de euros. Os investimentos chineses impulsionaram o crescimento económico etíope, mas também, por sua vez, a sua dependência da China. Há inúmeros prédios de apartamentos novos e modernos espalhados por Addis Abeba, que é a capital, construídos por chineses. A Etiópia é considerada a China de África. A grande barragem de renascimento etíope, para citar mais um dos investimentos, será a maior do continente e a sétima maior do mundo,
com um custo estimado em 4,2 bilhões de dólares. Os caminhos de ferro também foram outro empreendimento financiado pelos chineses. Portanto, em segundo lugar, a Etiópia. Em terceiro lugar, e a situação mais complicada, está a Zâmbia. A Zâmbia está numa situação em que poderá aqui entregar a Pequim as suas principais infraestruturas de transporte e energia nos próximos tempos, assim como algumas indústrias de prospecção. A Zâmbia, relembremos, tem minas de cobre, tem extração de minas de cobre. Segundo a revista Africa Confidential, a atual crise no país africano deve-se à enorme dívida com empresas e fundos chineses, que não é capaz de pagar. A rede estatal de rádio e televisão, ZNBC, já é detida pelos chineses, enquanto a empresa de energia, a estatal ZESCO, que produz 80% da eletricidade na Zâmbia, está a caminho de se tornar chinesa. Muitas das dívidas da Zâmbia relacionam-se com projetos de construção financiados pela China. O gigante asiático obriga a Zâmbia a participar sempre com 15% em todos os projetos, aumentando assim, na sua progressão geométrica, a dívida para com ela, com a China. Ora, essa dívida aumenta de tal maneira que se as autoridades da Zâmbia não conseguirem pagar esses empréstimos, Pequim pode confiscar esses ativos. A dívida pública da Zâmbia, no fim de agosto de 2017, estava em 14,6 mil milhões de dólares. Isto, a dívida pública total, geral, dos quais 9,37 mil milhões são dívida só com a China. Ora, muito bem, após estes factos, isto foram factos, vou dar a minha opinião sobre a situação. Tal e qual como falei num vídeo anterior, dos primeiros vídeos, em que eu intitulei o Fundo Monetário Chinês, eu já alertava para esta situação de endividamento dos países africanos à China. E neste momento eu volto novamente a focar esta situação porque, dado a paralisação das economias durante a pandemia do Covid-19, todos estes países que já estavam endividados e com dificuldade de pagar as suas dívidas, neste momento pior estão. E, portanto, neste caso, mais frágil está a Zâmbia, que tem mais dificuldade em pagar a sua dívida, porque Angola, por exemplo, tem o petróleo e joga muito com o petróleo para o pagamento da dívida, embora os preços do petróleo hoje em dia não sejam os mesmos de outrora. Mas a Zâmbia está completamente enfraquecida. E estes três países estão em risco de entrar em default. A China já veio dizer que suspende a dívida, mas não suspende ad eterno. Portanto, vai suspender durante um tempo, acho que até 2022 ou 2023, e suspende os juros, porque o pagamento da dívida continuará com certeza, e estes países estão numa situação muito enfraquecida e, mais uma vez, eu vejo muitos países em África nas mãos da China, e esta situação pode fazer com que infraestruturas que
que sejam geograficamente bem situadas e minas de extração de materiais, de preciosos ou de materiais de base para a indústria, correm o risco de poderem serem tomadas pela China pela falta de pagamento, ou seja, com a entrada em default. Era este o tema que eu vos queria trazer hoje. E espero que vocês tenham gostado. Por favor, inscrevam-se no canal. O nosso canal depende muito das vossas inscrições. Há muita gente que vê os vídeos, mas não se inscreve. Por favor, inscrevam-se, façam comentários e deem o vosso like. Muito obrigado.